Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar sobre o fechamento do terceiro trimestre do ano fiscal corrente da Nintendo. Temos números atualizados de vendas de console, temos números atualizados de vendas de software, ou seja, de jogos, ou seja, tem jogo e tem console vendido pra caraca, irmão. Nintendo tá destruindo avassaladora na questão de vendas. E temos também outras informações aqui que foram ditas para os investidores, como por exemplo, Nintendo entrando nesse mundo de NFT. Será? Vamos falar sobre isso e também sobre futuro do console, novo console. Tem várias informações bem interessantes aqui, então vem comigo agora pra gente poder falar sobre isso, tá? Lembrando que a loja de tem aquela parceria com a loja Cogumelo Shop, galera, a maior loja nintendista dessa internet brasileira é lá. Eles são especializados em Nintendo, vários produtos vocês vão encontrar lá, link na descrição, super confiável, parceiro há tempos, beleza? Lembrando que a Amazon é o melhor lugar para você comprar Switch nacional, Switch Lite, menor preço, 10 vezes sem juros, o link tá na descrição. microSD de 128 GB também na configuração perfeita, melhor preço também na Amazon, link na descrição, se quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon. Usa os links também que estão na descrição, compra o produto que você quer, seja do canal e eu agradeço demais, tá bom? Bora lá, galera, bora falar então sobre números, simbora. Vou transicionar ela para vocês, 1, 2, 3 e foi. Estamos aqui no site do Switch Brasil, matérias escritas nessa madruga pelo Felipe Lima. Muito obrigado, Felipe Lima, por esse serviço sensacional que você sempre faz nas coberturas referente aos dados financeiros da Nintendo dos anos fiscais, beleza? Vamos falar de venda de hardware, galera. O console ultrapassou oficialmente o Wii, tá? E o PS4 também, beleza? Eu já trouxe essas informações para vocês aqui, porque o VideoChart traz essas informações atualizadas conforme as vendas vai saindo e vai recebendo as informações dos grandes varejistas, das grandes empresas que fazem o compilado das vendas do varejo. Agora é oficial, porque vem da própria Nintendo, beleza? Números, galera, vamos para números. Aqui, ó, 103,54 milhões de unidades vendidas, ok? Se você pegar todas as vendas do console por região, 24,36 veio do Japão, 40,12 da América, 26,98 da Europa, 12,09 de outros lugares, incluindo Latin América, que conta também as vendas do Brasil. Beleza? Temos aqui a venda por tipo de console. Terceiro trimestre é o nosso, deixa eu explicar para vocês, mais uma vez, eu sempre falo isso. O ano fiscal da Nintendo, ele começa dia 1º de abril, não é mentira, ele começa dia 1º de abril, ele encerra em 31 de março e começa dia 1º de abril. Então, primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, por exemplo, que é esse ano fiscal que a gente está falando, é abril, maio, junho. O segundo é julho, agosto, setembro. O terceiro é outubro, novembro, dezembro. Então, estamos falando de vendas de outubro, novembro, dezembro. Terceiro trimestre do ano fiscal de 2021. Beleza? Então, nesse período do terceiro trimestre, o Switch OLED vendeu 4 milhões, basicamente, de unidades, ok? O Switch Lite vendeu 1,35 milhões de unidades e o Nintendo Switch 5,34 milhões. É normal ter diferença, uma grande diferença entre os trimestres anteriores, porque a gente está falando do último trimestre, que é o que mais vende, certo? Por causa do Natal, Holidays, etc. Né? Final do ano é sempre o que mais vende. E aqui nós temos o ranking de vendas de consoles no geral, só que só os consoles da Nintendo. O Switch passou o Wii oficialmente, então ele está em terceiro lugar dos consoles mais vendidos da Nintendo, se tornando console de mesa, que o Switch não é só mesa, ele é híbrido, mas é considerado como console de mesa também, se tornando o console de mesa mais vendido da história da empresa, ok? O próximo a passar é o Game Boy, que aí seria o console portátil, com 118 milhões e 690 mil. Eu acho que tem possibilidade disso acontecer até o final da vida do Switch. Agora o DS, não acredito não, tá? Referente ao ranking geral, o Switch é o quinto console mais vendido, porque nós temos o PS2 na frente dele, certo? Quem mais tá na frente dele? Não lembro. Eu já falei isso pra vocês 500 vezes, mas eu não lembro, tá? Mas ele tá como quinto console. Acho que o PS4, falta muito pouco pra ele passar do PS4, né? O PS4 eu acho que é 103, não sei, alguma coisa assim, tá? Mas em breve ele vai se tornar o quarto console mais vendido da história da indústria, com possibilidade de passar o PS4. Beleza, galera? Então isso aqui que nós temos referente a número de hardware. Como eu já tinha dito, ele passou o Wii e o PlayStation original no seu tempo de vida. E a Nintendo teve que rever suas previsões de fabricação por causa da escassez de semicondutores, tá?
E aí uma palavrinha do Furukawa, referente a aquisições e fusões da Nintendo, né, em comparação com a Microsoft e a Sony, que estão comprando a rodo. Ele falou o seguinte: nossa marca foi construída sobre produtos elaborados com dedicação por nossos funcionários, e tem um grande número de pessoas que não possuem DNA da Nintendo, e nosso grupo não seria um diferencial para a empresa. O que eles querem dizer é o seguinte: a Nintendo tem em seu DNA a criação de novos softwares. A Nintendo adquiriu marcas, né? Ela comprou a Retro Studios, ela tem a Monolith Soft, que foi fundida com ela, a própria HAL Laboratory, mas a Nintendo tem como DNA dela criação de jogos, criação de novas IPs. É isso que eles querem dizer aqui, sabe? Pra Nintendo não é interessante ela comprar por bilhões de dólares, né? 7 bilhões foi a Bethesda, 6 bilhões foi a Band, né, pra Sony, e quase 70 bilhões a Activision Blizzard pra Microsoft. Ela não tem interesse nisso porque ela faz isso dentro de casa, ela cria as próprias IPs, e é verdade, a Nintendo tem uma quantidade enorme de IP super valorizada no mercado, e ela não tem necessidade de comprar novas empresas da indústria para poder conseguir seguindo o seu modelo de negócio e arrecadando dinheiro do jeito que ela arrecada. Beleza, galera? Basicamente é isso aqui referente a números de hardware, ok? Vamos falar de números de software. Simbora. Temos aqui a tabelinha, essa tabelinha é muito importante, dos 10 jogos mais vendidos do Nintendo Switch até agora. E aí eu vou fazer uma diferença para vocês, vou falar o quanto que esses jogos venderam a mais referente aos 3 meses anteriores que a gente fez o mesmo vídeo, tá? Mario Kart 8 Deluxe, ele é o primeirão, sempre é o primeirão, vendendo 43,35 milhões de unidades, ou seja, muita coisa. Nesse intervalo de 3 meses, outubro, novembro e dezembro, o Mario Kart vendeu 4,61 milhões de unidades. Mario Kart 8 sozinho, só ele, já vendeu muito mais do que muito AAA por aí, no mesmo intervalo de tempo. Lançamento. Sacou? 4,61 milhões de unidades que foram vendidas de Mario Kart Deluxe em 3 meses. É por isso que a gente não vê um Mario Kart 8. Mario Kart novo, né? O Mario Kart 9 ou Mario Kart 10, sei lá. Levar o Mario Kart Home Circuit como um novo Mario Kart. Animal Crossing, 3,62 milhões de unidades vendidas. Diferença de 2,77 milhões de unidades a mais. Smash Bros Ultimate, 27,40 milhões, uma diferença de 1,69 milhões a mais. Breath of the Wild, 25,80 milhões, uma diferença de 1,67 milhões a mais. Pokémon Sword and Shield, 23,90 milhões, uma diferença de 1,26 milhões a mais. Super Mario Odyssey, 23,02, uma diferença de 1,7 milhões a mais. Ou seja, tudo que eu falei até aqui agora, em intervalo de 3 meses, vendeu mais de 1 milhão de jogos. Bizarro. Super Mario Party, 17,39 milhões, mais quase 1 milhão, 910 mil unidades a mais vendidas nesses 3 meses. Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, 14,33 milhões, vendeu 500 mil unidades a mais nesses 3 meses. Aqui entra um novo player, que é o Pokémon Brilliant Diamond Shiny Pearl, vendendo alucinadamente 13,97 milhões de unidades em apenas 2 meses. Saiu em novembro o jogo, lembra? A gente tá falando de outubro, novembro e dezembro. Então, menos de 2 meses completos, Pokémon Brilliant Diamond Shiny Pearl vendeu 13,97 milhões de unidades, quase encostando no Let's Go Pikachu e Eevee. Faz sentido, ok? Por mais que os dois sejam remakes, né? Tanto o Brilliant Diamond quanto o Let's Go. O Let's Go ele tem uma pegada diferenciada, né? Mais casual. É um remake de Kanto, que já saiu 559 milhões de remake de Kanto. E saiu no início da vida do Switch, onde a base instalada dele era muito melhor na época do seu lançamento. Então, pra vocês entenderem, quando um jogo vende no seu início do console, ele tender a vender muito durante a vida dele é menor. Por quê? Porque tem menos gente. Porque quando o jogo sai, que é o impacto, que é o lançamento, que é o marketing. Então, quanto mais base instalada você tem no lançamento de um jogo, mais chance dele vender mais, né? E continuar vendendo no decorrer da sua vida é muito difícil. O que Mario Kart 8 Deluxe faz é uma parada completamente difícil de acontecer no mercado em geral, não só na Nintendo, tá? Mas a Nintendo é uma das que mais tende a fazer essa questão de venda de jogos catálogo, porque ela vende sumariamente por causa dos seus exclusivos.
Então, seus exclusivos são sempre System Seller. Então, se o cara compra o Switch hoje, ele vai querer jogar Mario Kart, ele vai querer jogar Zelda, ele vai querer jogar Mario Odyssey, ele vai querer jogar Smash, ele vai querer jogar Pokémon. Então, esses jogos vão estar sempre continuamente vendendo, tá? Bom, Ring Fit Adventure, ele teve uma venda de 13,53 milhões, uma diferença de 1,32 milhões a mais. Ou seja, a galera ainda compra Ring Fit para poder se exercitar em casa. Alguns outros jogos aqui interessantes. Nós temos o New Super Mario Bros. U Deluxe, que vendeu 12,72 milhões, uma diferença de 1,24 milhões, ou seja, também é bem significativa a quantidade de venda a cada trimestre de New Super Mario Bros. U Deluxe. Luigi's Mansion 3 vendeu um total de 11 milhões e 40 mil unidades, eu fico muito feliz com isso, que é um jogaço, tá? Eu não tenho o número da diferença deles do trimestre passado. Mario 3D World plus Bowser Fury, 8,85 milhões, uma diferença de 1,24 milhões do trimestre passado, também tá continuando a vender muito. Zelda Skyward Sword HD 3,85, só uma diferença só de 250 mil unidades, é bem pouco, mas faz sentido pro que Zelda é, tá? E aqui acabou as comparações, deixa eu falar só das coisas novas. Metroid Dread, 2,74 milhões de unidades vendido. O que me deixa triste, porque esse jogo merecia vender muito mais. Ele ganhou o jogo do ano como jogo de ação-aventura, ele foi um jogo muito bem feito, é um jogo muito bom, é um revival da franquia em 2D de forma fenomenal. Isso é unanimidade, acho que na indústria, né? A gente vê, ele teve uma aceitação muito boa do público, da crítica, tanto que ganhou prêmios. E vender só 2,74 milhões pra mim é pouco. Em contrapartida, se você olhar o histórico de venda de Metroid, você vai ver que foi um número muito bom. Só que temos aqui alguns detalhes, né? Por exemplo, o Metroid Dread, ele é o segundo Metroid mais bem vendido da história da franquia, com 2,74 milhões de unidades. Porém, o primeiro é o Metroid Prime, com 2,84 milhões, ou seja, vendendo 100 mil, o Metroid Dread passa ele, que eu acho que vai acontecer isso em breve, né? Vender mais 100 milhões do jogo vai ser mole para Nintendo. Só que estamos falando de uma base instalada de GameCube que foi 40 milhões. O terceiro lugar é o Metroid de Nintendinho, 2,73 milhões, mais uma base instalada de 40 e poucos milhões. Metroid 2 Returns of Samus, ok, aqui tudo bem que vendeu só 1,72 milhões, é uma base instalada de 118 milhões. Mas Game Boy Advance também foi uma base menor, de 80. Pro tamanho da base do Nintendo Switch, e comparando com jogos como jogos vendem nessa mesma plataforma, eu acho que foi pouco. Foi bom pra franquia, foi pouco pro Switch. Vamos ver se o Metroid Prime, quando sair 4, muda esse rumo, essa história da franquia. Eu acho que sim, tá? Voltando aqui pros números, temos novo Brain Age Academy, vendendo 1,28 milhões. Você vê aí o Brain Age Academy, por exemplo, vendendo metade do que o Metroid vendeu, é bizarro. WarioWare vendeu 1,24 milhões de unidade, tá? Então esses aqui são os números de software, beleza, galera? Vamos falar mais um pouquinho sobre números, desempenho de vendas do Switch, tanto de hardware quanto de software, comparado com os números do ano passado, tá? Ou seja, outubro, novembro, dezembro de 2020. Teve uma queda de 21% na venda dos hardwares, e é uma coisa para deixar a Nintendo com ele em pé, porque pode ser que a Nintendo esteja chegando a sua curva decrescente de vendas de console no geral. Switch OLED não foi o suficiente para poder fazer com que o Switch vendesse a mesma coisa comparado a 2020. Eu também culpo um pouco a lineup de jogos, embora Pokémon seja um System Seller, como a gente viu, 13,97 milhões de unidades. System Seller não, é um Million Seller. Ele não é um System Seller. Eu não acredito que esse jogo veio como System Seller pro Nintendo Switch. Grande parte que comprou ele já era bastada que já tinha comprado o Switch para poder jogar Sword and Shield, por exemplo. Então, enfim, o software se manteve basicamente igual, teve um crescimento de 1,8%, tá? Então, ó, vamos ver como é que vai ficar decorrer do ano. Mas eu acredito que o Switch ele esteja numa curva de queda, porque ele já vendeu muito, cara, 103 milhões, 404 milhões. Tá no momento do Switch começar a descer as vendas. E eu acho que a Nintendo sabe disso. Em breve a gente deve ouvir alguma coisa sobre um sucessor do console, tá? Que aí eu acredito que tem a retrocompatibilidade, a gente vai falar sobre isso mais pra frente.
É interessante esses números aqui. Usuários, nós temos 98 milhões de usuários ativos no console. E basicamente é isso. Falando de vendas digitais exclusivamente, 60% das vendas digitais são jogos que também tem físicos, ou seja, a galera compra bastante digital. E o restante aqui, quase 30 e poucos por cento, é referente a jogos somente digital. Então, mesmo o jogo tendo físico, a venda digital desses jogos são maiores do que os jogos que não tem físico. Faz sentido, porque os jogos que não tem físico geralmente são jogos menores, né? Faz total sentido. Agora vamos para um momento fofoquinha aqui. Pera aí, que mudou minha música, eu queria ter deixado outra música aqui. Pera aí, vamos colocar um momento fofoquinha aqui do David Gibson, que ele colocou aqui no Twitter algumas informações diferentes a perguntas e respostas dos investidores referente a Nintendo no geral e Nintendo Switch, tá? Novos usuários estão comprando os títulos antigos? Qual é a frequência? Qual é os números? Eu já falei isso pra vocês, então, mas isso aqui é uma resposta bem interessante. 60% são jogos de catálogo. Especificamente no terceiro trimestre foi 50%. Mas no ano inteiro, todo o ano fiscal, desde abril até dezembro, 60% da quantidade de vendas da Nintendo de jogos foram de catálogo, ou seja, jogos já lançados. Especificamente no terceiro trimestre, outubro, novembro, dezembro, 50%. Aí você pergunta, por que a Nintendo não lança promoção? Por causa disso aqui. Os jogos continuam vendendo muito. E aí eu vou te dar um número aqui agora, baseado nisso. Se você pegar os 10 jogos mais vendidos, lembra essa tabela aqui, ó? Você pega essa tabela aqui, dos 10 jogos mais vendidos, adicionando o New Super Mario Bros. U, porque aqui o Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl é um jogo novo. Os 10 jogos mais vendidos do Switch de catálogo, ou seja, que já foram lançados, juntos, nesses 3 meses, só no trimestre, tá? Venderam 17 milhões de unidades. 17 milhões de unidades. É mais do que a maioria dos lançamentos. Se você pegar um System Seller hoje, um jogo muito esperado, vamos pegar um Elden Ring, vamos pegar um Forbidden West, vão sair agora em fevereiro. O Elden Ring é março, né? Enfim. São jogos mega esperados. Eles não vão vender em 3 meses 17 milhões de unidades. Não vão. Pode voltar quem me cobrar. Eles não vão. Quem tem potência para fazer isso hoje é um novo GTA, por exemplo. E a Nintendo faz isso somando todas as... Todas não. Eu tô pegando as 10 franquias, os 10 jogos, na verdade, mais vendidos, top 10 nesse trimestre de jogos já lançados de catálogo, juntando todos, dá 17 milhões. Então é esse o motivo da Nintendo não baixar os preços dos seus jogos definitivamente e as promoções dos seus jogos serem sazonais, ou seja, de vez em quando. Beleza? Temos aqui, ó, referente a Legend Arceus, ou Arceus, e o Kirby. Qual vai ser o impacto do quarto trimestre desses jogos? A gente tá falando só de terceiro trimestre. E aí ele falou uma coisa muito interessante que eu concordo. É que... Enfim, ele tá falando de hardware primeiro, né? Que os 23 milhões de hardware que eles esperam ser feito no quarto trimestre talvez não consiga por causa da escassez de console, tá? Agora, referente a software, depende do lançamento dos títulos que estão vindo, porque o Arceus já foi lançado e eles falam aqui, ó, Arceus teve um momento inicial muito bom, mas leve em consideração que o Arceus é um jogo de título único, diferente de Brilliant Diamond, Shining Pearl, Sword and Shield, que saem 2 jogos sempre juntos. Então, provavelmente o Arceus vai vender menos, porque ele tá vindo com um título só. Mas a tendência é que ele venda bastante. E isso não é mentira, isso é verdade, porque só no Japão, por exemplo, ele vendeu 1.4 milhões em 3 dias. Só no Japão. E é o recorde, segundo melhor jogo mais vendido em mídia física para o Nintendo Switch até hoje no Japão. Então, não tenha dúvida que esse jogo vai vender muito. Está vendendo muito. Só que não tem como comparar com jogos que lançam 2 ao mesmo tempo. Como uma franquia tradicional de Pokémon, tá? Referente à demanda, mais uma vez, eles tiveram um problema.
de estoque, né? Entre dezembro e janeiro, e eles esperam que isso continue por causa do semicondutor. E o interessante é aqui, ó, referente a 98 milhões de usuários. Como você compara isso para o Wii? Aí eles falam, é uma marca muito importante, significando que as funcionalidades do Switch, a diferença, né, são bem diferentes, né? Ainda mais porque o Switch tem serviços como o Switch Online. E a pergunta é, como é que vocês pensam para levar esses 98 milhões de usuários para um próximo console? E eles falam, esse é o 6º ano do Switch e nós estamos ainda ali mexendo, né? Estamos nessa manutenção desses usuários. E nós estamos também planejando com expandir e passar de 100 milhões de usuários, certo? Levando isso para a próxima geração. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, é que a Nintendo, ela quer manter esses 100 milhões de usuários na próxima geração. Então, para fazer isso, provavelmente, ela vai ter que colocar um console com retrocompatibilidade. É o que o David fala aqui. Então, provavelmente, a gente vai ter retrocompatibilidade no próximo console da Nintendo para que ela consiga manter a base de usuários que ela tem. Porque você migra muito mais fácil uma base quando você tem uma retrocompatibilidade. Certo? Vamos lá. O que você pensa sobre NFT? Para fechar aqui, vamos falar de NFT. A Nintendo fala que tem interesse... Olha só, vou até traduzir aqui para vocês. Nós temos interesse nessa área, isso me preocupa demais. Demais, espero que seja só conversa da Nintendo, tipo, para investidor não ficar boladinho. Nós temos interesse nessa área, sentimos potencial nessa área, mas nos perguntamos que alegria podemos proporcionar nessa área, e isso é difícil definir agora. Ou seja, o que ela quer dizer é o seguinte, a Nintendo, ela cansa de falar isso, que ela faz os serviços, os produtos dela baseado no quanto isso vai trazer de alegria para o consumidor, e alegria se converte em grana, né? Se aquilo ali for divertido, se aquilo ali for trazer alguma coisa para o entretenimento daquela pessoa, as pessoas vão comprar cada vez mais e aquilo vai gerar uma grana. E a Nintendo tem interesse nessa área, que eu acho horroroso. Ela vê potencial nessa área, que eu acho horroroso, tá? Mas falando de investimento, investidor, eles falaram as palavras que os investidores queriam ouvir. E ao mesmo tempo eles falam que nós nos perguntamos, nós imaginamos o quanto isso pode ser divertido, o quanto isso pode prover alegria, divertimento, e ainda não consegue definir isso bem. Ou seja, a Nintendo não consegue ver NFT agregando diversão para o seu consumidor. Então por isso ela não está nesse mercado ainda. E espero que seja assim para sempre. Amém. Ok? Bom, galera, é isso que eu tinha para trazer aqui referente a vendas do Nintendo Switch. Espero que tenham curtido, tá? Vídeo um pouco longo, 22 minutos, mas é porque são muitas informações aqui. Espero que tenham curtido, para dar aquele quebra de gelo, né? Referente a Pokémon Legends Arceus, que o canal tava só com Legends Arceus. É o que eu tô fazendo mais nesse momento, é jogando Legends Arceus. Eu vou continuar as lives aqui no canal e a gente vai fechar esse jogo ao vivo. Beleza, galera? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com a galera para saber as informações sobre o Nintendo Switch que tá bombando de vento em polpa. Me segue nas redes sociais, @canal Digplay no Twitter e no Instagram, na Twitch e TikTok só Digplay. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!